E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários deixando a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Começando com o zagueiro Murilo, que está perto de assinar a sua transferência do Cruzeiro para o Lokomotiv Moscou. Até o momento que eu fecho esse vídeo não está assinado, ele ainda não foi vendido, mas está muito perto aí de fechar o negócio, inclusive parece que já fez até os exames médicos. O valor da negociação giraria em torno aí de 2,5 milhões de euros, né, com o jogador indo imediatamente para a Rússia, e aí a gente já não tem aí detalhes sobre se o Cruzeiro vai manter algum percentual do jogador pensando numa transferência futura. Acho até que seria muito importante manter uma beiradinha dele aí, nem que seja uns 20% aí, porque o Murilo pode jogar bem por lá, se valorizar e ser vendido para outro clube. Por mais que ele não viva um grande momento aqui no Cruzeiro, ele acaba de ser campeão aí com a seleção sub-23 lá no torneio de Toulon, é um cara que já foi aí muito observado por clubes portugueses, então é um jogador que tem mercado, ele tem potencial, já mostrou futebol em 2017 pelo Cruzeiro, e acho que a transferência acaba sendo boa para todo mundo, principalmente para ele que vai agora poder ter a oportunidade de se mostrar em outro mercado, né, e até ser titular em outro clube. Agora, com relação ao outro zagueiro, Fabrício Bruno, que teve conversa aí na semana passada, né, de especulação de um clube português, sobre ele nada mais saiu, não tem especulação, não tem mais nenhuma conversa, então aparentemente o Fabrício vai ficar e convenhamos, né, não tem por que vender dois zagueiros ao mesmo tempo. Acho que o Fabrício Bruno tem mais potencial que o próprio Murilo e espero que ele siga aqui no Cruzeiro porque é um jogador que já tem certa experiência, não vai sentir a camisa e precisa inclusive ter mais oportunidades como titular. A respeito da diretoria, muitas dúvidas têm pairado desde o sábado, né, quando saiu aquela notícia de que o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Zezé Perrella, solicitou o afastamento aí do presidente e dos demais membros da diretoria que estão sendo investigados por irregularidades. Inclusive, já faço a meia-culpa que eu passei uma informação incorreta aqui, de que eu falei que na segunda-feira haveria a reunião do conselho, que seria hoje, não é o caso. Hoje é o prazo para que seja dado aí o edital para essa reunião e ela sim pode acontecer em um prazo de até 15 dias. Então acabei falando errado, mas falei porque eu tinha entendido errado o negócio. Convenhamos, né? Aquela carta do Perrella ficou de fato meio vaga. Então nessa segunda sai o edital para a reunião do conselho e aí em um prazo de 15 dias vai haver então essa reunião para a gente ver se a diretoria vai ser afastada ou não. O presidente Wagner Pires, como já era esperado, né, já se manifestou em nota no próprio sábado falando que está sendo perseguido e tudo isso é apenas uma manifestação política, né, de interesses aí que não são o Cruzeiro, blá 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 blá. Basicamente, o Wagner Pires não vai largar o osso, vai até as últimas consequências, então cabe ao conselho fazer a coisa certa e tirar esses caras do poder. E uma coisa engraçada sobre o estatuto do Cruzeiro, né, é que até um dos vice-presidentes que pode ser o presidente, que é o Ronaldo Granata, já vou falar sobre isso daqui a pouco, admitiu aí numa entrevista pro pessoal do Globoesporte.com que o estatuto do Cruzeiro é confuso e dá margem a diferentes interpretações sobre esse afastamento. Aí aquele negócio, se os caras que estão lá dentro do Cruzeiro, no conselho há sei lá quantas décadas, eles mesmos acham o estatuto do clube confuso, já não passou da hora de atualizar esse negócio? E é só mais um capítulo que reforça aquela história, né? O Cruzeiro é um clube extremamente fechado, um clube atrasado, com um monte de gente velha, desconectada da realidade, que acha que gestão de futebol é uma coisa que se faz de qualquer jeito, que é tudo fácil. Gente, entra tanto dinheiro em clube de futebol, a gente tá vendo exemplos aí de Atlético Paranaense, de Bahia, de vários clubes que conseguem com muito menos recurso que o Cruzeiro administrar bem um clube, manter um time forte aí sem aumentar as dívidas. E o Cruzeiro é o único time que vai na contramão de tudo isso e a cada ano tá mais ferrado. É claramente uma situação que o Cruzeiro precisa de uma reforma, de uma limpeza geral, a começar dessa administração. Depois tem questões de campo e bola que a gente também vai falar bastante nessa parada. Mas uma coisa que muita gente estava perguntando até nos comentários, então se afastar o Wagner Pires, quem assume é o Zezé Perrella? Não, não é o caso. Inclusive, né, a nota lá do presidente dá a entender isso, né, que é como se o Perrella estivesse querendo tomar o poder. Por mais que eu não espere nada de bom do Perrella, nesse caso especificamente, ele não é o primeiro na linha sucessória, tá? O primeiro nome aí, caso o Wagner seja afastado, é do primeiro vice-presidente, que é o Hermínio Lemos. O problema é que o Lemos também é citado aí nas investigações, então pode ser que ele seja tão inelegível quanto o próprio presidente. Então o segundo vice,
que é o Ronaldo Granata, que seria então o novo presidente do Cruzeiro, seja de forma temporária durante um afastamento ou de forma definitiva durante o resto do mandato. E inclusive uma das coisas que fica confusa é essa, tá? Se esse cara assumir a presidência seria apenas até o fim do mandato, né, mais 1 ano e meio, ou se haveria nova eleição, ou se ele ficaria só durante o tempo aí até convocar uma eleição de maneira emergencial. Enfim, o estatuto é extremamente confuso, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. O Perrella só assumiria, né, como presidente do Conselho Deliberativo em caráter provisório se todos os membros da diretoria estivessem envolvidos em irregularidades. Como tem esse camarada, o Granata, que aparentemente está limpo, então o presidente seria ele. Saiu até uma matéria no Globoesporte.com explicando aí as 3 formas diferentes, né, desse afastamento, que poderia ser algo temporário, tem um impedimento, tem até uma forma de que o cara ficaria inelegível, né, por 10 anos aí, todos que forem de fato identificados como envolvidos em irregularidades, mas são casos muito específicos, tem uma burocracia grande, é difícil de entender e até mesmo de explicar, mas eu vou deixar o link da reportagem aqui embaixo para que vocês possam conferir em maiores detalhes, porque tem texto e eu acho que fica mais fácil compreender lendo. E aí tem coisas importantes que a gente deve lembrar, né? O Perrella, que agora paga aí meio de santo, né, de salvador da pátria, é quem começou a abrir esse buraco financeiro, a causar esse problema todo gigante que o Cruzeiro vive hoje. Tanto que quando o Perrella deixou o Cruzeiro, sim, o Cruzeiro estava com salários atrasados. E inclusive é muito engraçado que o Perrella fala na nota que o Cruzeiro nunca atrasou salário. Pode ser que não tinha atrasado dos funcionários, né? Mas dos jogadores isso já tinha acontecido, inclusive na administração dele. Depois, com o Gilvan, o Cruzeiro acabou tendo um momento ruim, depois melhorou, ganhou título e tudo mais, e o buraco financeiro ficou muito maior do que era, mais do que dobrou de tamanho, e agora, né, nessa recente administração do Wagner Pires, a situação ficou ainda pior, porque além da dívida ter aumentado percentualmente como nunca antes tinha acontecido de um ano para o outro, a gente tem que ressaltar que entraram verbas aí que a gente não pode considerar, como por exemplo a verba do título da Copa do Brasil, que você não pode lá no seu planejamento colocar que você vai receber um dinheiro de um título. É impossível você prever isso, especialmente em um torneio que uma atuação ruim bota tudo a perder, você perde o título em uma jogada. Tem também aquela situação da manobra contábil, né, da pedalada fiscal que deram aí, que foi colocar o crédito da venda do Arrascaeta de 2019 no balanço de 2018, que aí os especialistas já falaram que também é ilegal. Apesar de achar que tanto a gestão do Perrella quanto a gestão do Gilvan foram ruins, né, por mais que tenham conquistado alguns títulos dentro de campo, fora de campo eles causaram muito mal ao clube, eu acho que nenhuma gestão foi tão ruim quanto essa, porque essa colocou totalmente em descrédito o nome do Cruzeiro, a história, a instituição. O Cruzeiro, o nome, as cores, nós todos fomos pro lixo. E isso eu acho que é imperdoável, cara. Muito mais do que perder um título, do que ter um time ruim, do que brigar contra o rebaixamento. Isso tudo são questões esportivas, questões que podem acontecer. Agora, o que fizeram com a instituição, a gente não sabe em quanto tempo o Cruzeiro vai conseguir se reerguer e se recuperar disso. Não dá para calcular esse prejuízo agora, né? Porque o Cruzeiro hoje é um time que patrocinadores certamente vão pensar aí com 2, 3, 5 vezes antes de assinar um contrato com o Cruzeiro. Os profissionais também, né, jogadores e demais, sabem que o Cruzeiro hoje é um dos clubes que atrasa salário, como tantos outros do futebol brasileiro, e isso é algo que pesa muito para jogador. O próprio Palmeiras é um time que tem vários jogadores lá encostados, caras que devem ter 1, 2, até jogador que não fez nenhuma partida na temporada, que o cara prefere ficar no Palmeiras sem jogar, mas sabendo que o mês dele vai ter 30 dias, que o salário vai cair direitinho, do que ir jogar em algum clube e pro mês ter 90 dias. Então esse é um momento que eu entendo que o primeiro passo para o Cruzeiro sair da situação ruim é se ver livre dessas pessoas que têm de fato envolvimento em irregularidades, e quando tem documento assinado, registrado em cartório, não dá para relativizar, gente, não dá para se defender, não tem como falar que não foi você. Essa cara larga que os caras mostram, eu acho sensacional. O cara assina, aumenta o próprio salário, o outro vai lá, dá direito de jogador que nem podia ter dado para empresário, aí no final ainda quer falar que é inocente. Mas enfim, a partir do momento que a gente se vê livre desses camaradas, eu acho que seria importante que cruzeirenses que tenham muita grana, né, caras que de vez em quando aparecem aí na mídia fazendo alguma coisa relacionada ao clube, o próprio Medioli lá, que é dono do Sada, do Jornal Tempo, que é conselheiro do Cruzeiro, né, tem também o cara do Supermercados BH e o Pedro Lourenço.
esses caras também poderiam, né, se juntar aí numa nova diretoria do Cruzeiro, gente limpa, gente que tenha de fato um passado aí que não seja manchado, e tentar unir forças aí, cara, para tirar o Cruzeiro dessa situação complicada, sabe? Da mesma forma que outros times já tiveram aí caras ricos ajudando, né, no futebol brasileiro, isso é permitido, não tem nenhuma espécie de fair play financeiro. Então eu não tô falando para ninguém ser a Crefisa do Cruzeiro, porque isso não vai acontecer. Eu acho, inclusive, que não tem aí cruzeirenses que tenham esse volume de dinheiro para socar num clube como a Crefisa faz no Palmeiras. Mas ajudar na medida do possível nessa reestruturação para que o clube pelo menos pare de atrasar salários, o que é uma coisa que precisa ser feita de forma imediata, e a partir daí a gente vai fazer um trabalho, né, a longo prazo. Tá na hora de começar a pensar no futuro e não pensar que é apenas o próximo título que importa. O Cruzeiro não vai acabar ano que vem, né? O Cruzeiro é um time que em tese vai durar para sempre. Então a instituição tem que ser cuidada para o presente e para o futuro. Encerro o vídeo por aqui, peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e comentar, né, o que você acha dessa situação toda, se confia de fato que vai haver uma reformulação no Cruzeiro, o que acha dessa negociação do Murilo que está quase fechando. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!